Oi pessoal, tudo bem? Bom dia! Como vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Deixa eu fechar aqui para a gente conseguir conversar sem maiores barulhos. Vou encostar aqui. Pera aí, gente. Senão a gente não consegue falar porque é barulho demais. Ok. Acho que agora sim. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos só aguardando o pessoal entrar para a gente conseguir iniciar. Tá bom? Hoje a gente vai bater um papinho a respeito de uma visita que eu fiz ontem para minha mãe e um pouquinho ainda sobre aquelas questões de raiva e como é que a gente consegue ter uma vida mais equilibrada com isso. Então vamos dar aqui mais um tempinho para as pessoas irem entrando, tá bom? Vamos lá. Pode. Oi, Luciene, tudo bem? Bom dia. A gente vai aguardar só um instantinho, o pessoal já está entrando, tá bom? E a gente já inicia. E aí começamos já o nosso bate-papo de hoje. Sejam todos bem-vindos. Como vocês estão? Tudo bem? Que todos tenham um ótimo dia hoje. Bom, mais um minuto e nós já vamos iniciar. Bom dia, Joselito, Sidé, Sussu. Bom dia para vocês. Bom, vamos lá. Primeiro, sejam todos bem-vindos. Obrigado por vocês estarem aqui hoje. E a nossa live de ontem, que eu ia fazer ontem, eu acabei mudando para hoje de manhã, porque ontem eu fui fazer uma visita para minha mãe. E aí, como a gente ficou até um pouco mais tarde lá, porque já fazia um tempo que eu não ia até lá para visitá-la, então eu acabei mudando para fazer esse bate-papo com vocês hoje pela manhã. E fazia muito tempo que a gente não se via, então eu pedi para ela fazer uma comida especial para mim, porque eu falei, ai mãe, cozinha tal coisa que eu gosto de comer. E aí ela cozinhou ela fez uma comidinha gostosa, comidinha de mãe, né? Que é a melhor coisa do mundo. Comidinha de mãe. Então daí eu fui lá e falei, então mandei mensagem para ela durante a semana, eu falei, eu queria comer tal coisa. Aí ela fez aquilo que eu pedi. Deixou tudo pronto, né? Correu para deixar as coisas em ordem e tudo. Quando a gente chegou lá já estava tudo pronto. E aí a gente passou um dia muito legal lá, batendo papo com ela. Minha mãe já tem 71 anos, vai fazer 72. E super ativa minha mãe, né? Correndo, fazendo todas as coisas dela. E minha mãe viaja, passeia, vai para onde quer. E muito legal isso, né? Eu acho que essa esse novo estilo de vida que a gente está enxergando, né, nas pessoas da melhor idade é uma coisa muito legal, porque é importante saber que todas as pessoas que estão mais velhas, elas têm total capacidade de fazer tudo que precisa, né? Pode ir para onde quiser, pode andar para onde quiser,
pagar suas contas. Minha mãe viaja, esses tempos atrás ela estava na Argentina. Então, viajou, passeou, fez um monte de coisa e tudo. E eu fiquei sabendo que ela estava indo para a Argentina quando ela viu uma foto dela lá no perfil do WhatsApp dela. Eu falei, mãe, onde você tá? Ela falou, tô indo para a Argentina. Eu falei, como assim tá indo para a Argentina, mãe? Foi, viajou. Então, é muito legal isso, né? Ver que aquela ideia de que porque você está mais velho, você não pode mais fazer absolutamente nada, né? Que você tem que ficar ali com aquela roupinha, de cabecinha baixa, sentadinho, quietinho. Isso é uma coisa que simplesmente está desaparecendo, né? E eu acho isso super incrível, porque o fato de você ficar mais velho não quer dizer que você se tornou alguém inútil, que não serve mais para trabalhar, não serve mais nem para pagar nem para pagar as próprias contas. Então minha mãe é uma pessoa que ela faz tudo isso. Ela paga as contas dela, ela viaja, ela passeia, ela resolve todas as coisas que ela precisa resolver. Então, salvo algumas coisas muito específicas, né? Ah, precisou ficar internado para fazer um exame. Aí eu tô junto, né? Porque o meu irmão mais velho mora nos Estados Unidos, então a gente, quando precisa fazer alguma coisa, vai junto com ela e aí eu vou junto com ela e faço isso, né? Mas fora isso, uma pessoa completamente ativa e eu acho fantástico que tem que ser assim mesmo. Então, se você que está aqui hoje junto com a gente nesse bate-papo for da melhor idade, parabéns e continue sempre ativo, porque precisa, né? A gente precisa estar sempre ativo para fazer tudo que precisa fazer e não pode ser diferente disso. E aí, eu queria compartilhar com vocês um pouco do bate-papo que eu tive com a minha mãe ontem. Nós estávamos falando ontem a respeito de família e de como é importante a estrutura familiar. E como é complicado às vezes quando você está numa situação em que você não consegue pertencer. Olha o sino de atenção consciente aí, gente. Hora de respirar fundo. E a gente estava batendo um papo sobre isso e eu queria comentar isso com vocês hoje. Nós conhecemos uma família que, por situações de coisas da própria família mesmo, né? Os pais não estão juntos mais, né? O que é uma coisa hoje até muito comum em muitas famílias. Não é o ideal, mas muito comum. Perdão. E nesse processo de separação, nós vemos que muitas famílias acabam, muitos pais acabam afastando os filhos do outro cônjuge. E aí essas pessoas, essas crianças, elas crescem sem o sentido de pertencimento. Todo mundo tem o direito de pertencer. Então quando você não pertence a algo, é muito complicado depois você conseguir passar o pertencimento a alguma coisa ou a alguém. Então isso não é regra, ponto não, vírgula, mas, vírgula. Em muitas situações, essas pessoas elas não conseguem ter uma vida equilibrada depois, quando vão construir suas próprias famílias. A gente vê isso, existe casos em quantidade suficiente, né, que foram tratados nos processos terapêuticos, né, nos registros, para a gente observar isso com cuidado. Então, é importante que essas crianças elas cresçam sabendo que elas podem pertencer. Então, por exemplo, digamos que eu estou lá, estou casado e por alguma razão que, né, aconteceu, então eu acabei me separando da minha esposa ou do meu marido.
o problema que aconteceu entre eu e o meu marido, entre eu e a minha esposa, entre a esposa e o marido, é problema do casal. Ninguém tem absolutamente nada a ver com isso. O problema é deles. Só deles e exclusivamente deles. E aí o que acontece normalmente é que você acaba distribuindo o seu sofrimento e a sua dor para os filhos. Você estende para os seus filhos um problema que é especificamente do casal. E aí você acaba colocando as crianças num triângulo amoroso. Por que você põe seus filhos num triângulo? Porque os seus filhos não têm nada a ver com isso. Se o seu marido não honrou seu casamento, ou sua esposa não honrou seu casamento, se eles tiveram parceiros extras, se não respeitaram você, o que quer que tenha acontecido, é uma coisa que só diz respeito ao casal, não aos filhos. E aí o que acontece? Normalmente os pais eles acabam distribuindo, né, a sua dor e o seu estresse, a sua raiva. Ela distribui aquilo para os filhos. E os filhos, por sua vez, abraçam a dor do pai ou da mãe, porque também existe uma coisa interessante com relação aos filhos, que os filhos, eles têm ou no pai ou na mãe o seu ponto de equilíbrio. Então tem filhos, por exemplo, que eles são muito mais achegados ao pai. O ponto de equilíbrio é o pai. Tem filhos que o ponto de equilíbrio é a mãe. Do mesmo jeito que a mãe também tem a sua preferência pelo filho. Tem filho que a mãe tem uma proximidade maior do que o outro. Não quer dizer que ela não ame os filhos, mas isso só quer dizer que você tem uma proximidade maior com um ou com o outro. E o que também é super normal e tranquilo de acontecer isso. Só que aí o que acontece? Muitas vezes você tira do filho o ponto de equilíbrio dele. E quando você tira o ponto de equilíbrio do seu filho, você acaba causando um problema. Então, se a gente voltar um pouquinho para bater um papo a respeito de tudo aquilo que a gente já vem conversando, né, das lives que a gente vem fazendo, dos bate-papos que a gente tem, a gente vai lembrar que você precisa ter atenção consciente, lembra? A gente tem que ter atenção consciente ao que a gente faz, a gente tem que ter atenção consciente com o nosso corpo, a gente tem que ter atenção consciente com quem a gente se relaciona. A gente não pode simplesmente agir pelo coração e falar assim, não, eu senti que eu tenho que estar ali agora. A pessoa, você nem conhece a pessoa, você não sabe quem ela é. Sabe aquela história que a gente contou na live passada, que a gente estava batendo um papo na quarta-feira, que a gente falou assim, beleza, a pessoa nunca viu o ser humano na vida, então de repente ele fala assim, não, eu já estou amando, aconteceu hoje, mês que vem já está amando, no outro mês já casou, no outro mês está apanhando e separa. Então não era amor, né? Então é sobre isso que a gente estava conversando. Uma das coisas que a gente conversou, né, na live passada. E aí a gente tem alguns relacionamentos que são assim. As pessoas elas não se conhecem, não se dão tempo para se conhecer. Antes de casar, as pessoas não dão tempo para se conhecer. Elas não se conhecem, não sabem quem elas são, elas pouco se falam, porque o desejo, a paixão e o fogo da paixão e o desejo são muito maiores do que a tranquilidade de você parar e raciocinar e pensar quem é a pessoa, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, como ela age, ela trata você de maneira correta, não trata, ela respeita você, não respeita. Então, tem uma série de coisas aí que a gente precisa pensar. Mas ok, então vamos imaginar que o mundo é cor-de-rosa, que o amor até existe, vamos pensar assim, né? Logo no primeiro momento, sem você conhecer a pessoa, sem você nem saber quem a pessoa é, mas mesmo assim você acha que está tudo certo e beleza. E aí você começa a ter esse tipo de comportamento, você não presta atenção no que está acontecendo, né? E aí você descobre que é mais uma conversa que a gente teve lá atrás. Então, se vocês não viram as lives, assistam, gente. Tem muito assunto legal, tem muita informação importante lá. Lembra que a gente estava comentando por que a pessoa sofre?
A pessoa sofre por N razões. Algumas das razões são: eu quero muito uma coisa e depois que eu tenho eu descubro que eu não quero mais. Ou eu tenho uma coisa, mas depois eu descubro que não era bem aquilo que eu queria. Aí eu não quero mais. Ou eu quero uma coisa, mas eu não tenho. Aí eu sofro também. Então, assim, o desejo e o apego fazem a gente sofrer. E a gente não tá muito nem aí pra isso. A gente acaba levando as coisas mais de qualquer jeito mesmo. Mas por que isso? Porque a gente não vive com atenção consciente. A gente não para raciocinar no que a gente está fazendo. A gente só faz. Então, a gente não para pensar, mas será que eu preciso fazer isso? Será que isso é legal mesmo? Será que é bom agir assim? A gente não raciocina, só deixa aí. E aí, num dado momento, você acaba descobrindo que aquilo que você achava que era maravilhoso, lindo e incrível, na verdade não é nada disso. Só que quando você acaba descobrindo isso, na verdade você descobre isso muito cedo. É que quando você toma a decisão de fazer algo com relação àquilo que você não está gostando mais, o tempo já passou. Só que aí você tem filhos no meio do caminho, aí você tem... às vezes tem até neto. E aí você decide que você vai fazer alguma coisa, você decide que você vai se afastar de alguém, e você não percebe que a sua ação tem consequências. Porque você está lidando com outras vidas, não é mais só com a sua vida. Alguém é obrigado a estar do lado de alguém que está sendo desprezado, tratado mal, não está sendo amado, etc, etc? Não tem obrigação nenhuma. Nenhuma pessoa, seja homem ou mulher, tem obrigação de estar do lado de outra pessoa que o agride, que o machuca, que o desonra, que o desrespeita. Gente, de maneira nenhuma eu estou dizendo isso, tá? O que eu estou dizendo é: quando você decide, por razões próprias, que você não quer mais estar do lado de alguém, você tem o direito de fazer isso? 100%. Tem direito. Ninguém em sã consciência vai querer viver infeliz. Ninguém vai querer viver infeliz. Nós buscamos sempre felicidade, não infelicidade. O que acontece é que quando você tem um problema, você precisa resolver o seu problema. E você não pode estender o seu problema para o outro. E é normalmente aí que habita o problema que a gente causa nos outros. Então, vamos lá. Você tem um problema com seu marido e com a sua esposa. Não quero mais ficar casado. Ok. Tem razão, etc, etc. Decidiu, não quero mais, entendi. Não há mais possibilidade de você sentar, de conversar. Não há mais possibilidade de ajuste ou de resgate deste casamento. Não há mais essa possibilidade. Tudo bem. E aí você decide que você não quer mais. Tá certo. Ok. Não quero mais. Vou me separar de você. Fechou. Aí eu tenho filhos. Aí é onde habita o problema. Porque assim, quando você tem filhos, os filhos, do mesmo jeito que você, quando decidiu se casar, tinha o direito de pertencer ao seu casamento, você tinha o direito a pertencer ao seu casamento. Eu me casei com um homem porque eu tinha o direito de pertencer ao meu casamento. O filho também tem o direito de pertencer a uma família. E aí, normalmente, o que acontece? O pai ou a mãe, no meio da confusão, que os dois estão metidos, metem os filhos no meio. E aí os filhos que buscam no pai ou na mãe o seu ponto de apoio, acabam se jogando no meio da confusão que é do pai e da mãe, que eles não têm nada a ver com isso. E aí o que acontece? O filho toma parte da dor. Então ele fala: não, por que você está fazendo isso com a minha mãe? O outro diz: por que você está fazendo isso com meu pai? Só que, gente, por que eu estou comentando isso com vocês? Porque existe uma coisa muito importante, tá?
que eu queria comentar com vocês. Existe a minha verdade, existe a sua verdade e existe a verdade de fato. A verdade de fato, só quem sabe é o casal. O filho não sabe a verdade de fato. Você sabe por quê? Porque o relacionamento do filho no seu casamento é de filho, não é de marido nem de esposa. Não é. E se ele tem um relacionamento de filho com você, e com seu marido, com você e com a sua esposa, então ele não pode entender, uma criança não pode entender os meandros do seu casamento. Por quê? Ai, filho, tá vendo? Olha o que a mamãe fez com o papai. Olha como a mamãe é horrível. E aí o filho fica contra a mãe. Olha, filho, que coisa horrível que o papai fez com a mamãe. E o filho fica contra o papai. Só que o problema é de quem? O problema é do marido e da mulher ou o problema é dos filhos? Essa é a grande questão. O problema de você estar se separando, de você não estar mais do lado de quem você queria estar, é seu e do seu marido, seu e da sua esposa, ou é dos seus filhos? Então, quando você coloca os filhos no meio da sua confusão, você tira o centramento e o equilíbrio dos filhos. E aí, quando você faz isso, você acaba gerando um problema muito maior. Então, assim, se a gente começar a voltar para trás um pouco, a gente vai imaginar, olha, nenhum problema acontece do nada. Nada acontece assim, nenhum tipo de estresse que você venha ter na sua vida, ele acontece do nada. De repente, um dia você acordou, um dia a pessoa acordou de manhã cedo e falou assim, agora eu vou tratar o outro mal. Não. Eu vou levantar hoje de manhã cedo porque eu senti vontade de trair hoje. Então eu vou trair, porque eu nunca fiz isso na vida. Né? Eu nunca dei sinal nenhum. Mas eu vou acordar hoje de manhã cedo e eu vou fazer isso aqui, porque afinal de contas, eu tô com vontade hoje. Tô com vontade de destruir meu casamento hoje. Então eu vou fazer isso aqui, porque é isso aí. Não é assim, gente. Então as pessoas elas não estão atentas ao que está acontecendo na própria vida delas. Ou elas fazem ouvidos moucos, né? Elas tampam o olho assim e falam, eu não quero ver o que está acontecendo. E aí, recebi da mensagem, Nazaré. E aí, o que acontece, gente, é que a pessoa, ela precisa entender que se ela tem um problema, esse problema não apareceu do nada. Não apareceu do nada esse problema. As coisas que acontecem na vida das pessoas, elas não acontecem do nada. Elas acontecem porque alguma coisa está acontecendo lá. Não é do nada que alguém toma uma atitude. E aí, quando você não tem atenção consciente ao seu relacionamento, você tem um problema. Por isso que é importante a gente estar atento ao que está acontecendo conosco. Será que a gente precisa ter atenção consciente então só ao nosso próprio corpo? Não, a gente tem que ter atenção consciente a tudo. A tudo a gente precisa ter atenção consciente. E por que você tem que ter atenção consciente a tudo? Porque se você não tiver, você não percebe o que está acontecendo com você, você não percebe o que está acontecendo à sua volta, você não percebe o que está acontecendo com seus filhos, você não percebe nada. Então é muito importante a gente ter esse tipo de cuidado conosco mesmo. Isso é importante, gente. Então, e aí, isso tudo é conversa eu da minha mãe, tá? Estou compartilhando com vocês de verdade o mesmo bate-papo que a gente teve. E aí a gente estava falando sobre isso. Lembre que eu iniciei a conversa falando que a gente conhece uma família que tem uma situação assim. Eu já vou chegar nessa família. É que eu tô passando tudo isso para vocês entenderem o que aconteceu depois. Para vocês verem como isso é complicado. E aí, o pai ou a mãe, né, o homem ou a mulher, não prestou atenção, virou para lá
né, o rosto. Ah, não, isso aí é... Como eu sempre digo, né, as pessoas elas têm umas coisas que eu não consigo compreender até hoje. Eles falam assim, ah, não, isso é coisa de homem. Vê o homem do lado da esposa, olhando para outra mulher na rua, mexendo com outra mulher na rua, na frente da mulher. Ah, não, isso é coisa de homem. É porque ele é homem, por isso que ele faz assim. Não, é porque ele não tem respeito, é por isso que ele faz assim. É porque ele não respeita o seu casamento, ele não respeita você e nem respeita ele mesmo. Porque quando você decide estar do lado de uma mulher, quando você decide casar com ela, você não pode ter um comportamento desse. Um cara, quando tem um comportamento desse, você tem que olhar pra cara dele e falar, você tá maluco? Eu falei, onde você tá? Você tá casado comigo mesmo? Então, e com a mulher a mesma coisa. Entendeu? Porque mulher também faz isso, infelizmente. Homem e mulher, infelizmente, fazem isso. Ok. Aí você vê tudo isso acontecendo, você faz de conta que você não tá vendo e tudo, e aí é um conceito interessante que eu vou compartilhar com vocês assim. Quando a gente faz uma ação, para toda ação tem uma reação, tá, gente? Isso aí, se você der um tapa na cara de alguém, alguém vai te dar um tapa de volta. Toda ação tem uma reação. Às vezes essa reação ela demora para acontecer, mas ela acontece. Então você toma uma ação e você entra num período de inércia, né? Então tem um período lá em que a reação não aconteceu. Então você está num período de inércia. De repente, aquela reação acontece com você. Aí você fala, ai... E aquela velha história, né? Que eu sempre falo. A pessoa faz assim, ah, se eu tivesse parado para pensar. Ah, se eu não tivesse feito aquilo. Ah, se eu não tivesse dito sim. Ah, se eu tivesse prestado atenção. Então as pessoas elas começam a falar de si mesmas assim, ah, não, mas eu não estou prestando atenção, né? Eu não prestei atenção, eu não olhei. E aí você escuta muita gente falando isso. Muita gente. Depois que o problema acontece, o sofrimento está instalado, a pessoa faz assim, ai, mas se eu tivesse prestado atenção, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquilo outro. Mas, quando você diz, olha, gente, precisa viver com atenção consciente, precisa prestar atenção a você mesmo, precisa prestar atenção ao que está acontecendo com você, precisa olhar para você, precisa prestar atenção às suas ações, ao que você faz. As pessoas normalmente olham para lá, viram a cara para o outro lado e falam, ah, bobagem isso é tudo bobagem. Só vão se lembrar disso, na verdade, quando o problema acontece. E aí quando o problema acontece e a coisa fica muito ruim, aí eles falam, ai, olha, tá vendo, mas eu sei que eu escutei isso em algum lugar, que era para mim prestar atenção no que estava acontecendo, mas não prestei. Olha o que aconteceu agora. E aí você tem um problema. Bom, aí você tá lá naquela sua briga incessante com o seu cônjuge, né? E aí você tem um filho nessa brincadeira. Aí o seu filho começa a ter um monte de problemas, porque ele começa a tomar partido, né? Porque a primeira ação que o pai e a mãe faz é falar mal de um do outro para os filhos ficarem a favor deles e contra o outro. Mas o problema não é do filho. O problema é do pai e da mãe. O filho não tem nada a ver com isso. Não é problema do filho se você fez uma escolha ruim. Não é problema do filho que você olhou para o lado e não prestou atenção no que estava acontecendo. Não é problema do filho se você não deu tempo para você conseguir raciocinar e conhecer a pessoa que estava com você. Não é problema do seu filho se você não deu tempo suficiente de você conhecer essa pessoa antes de você de fato se unir legalmente com ela. Não é problema do seu filho. Não é problema dele. É seu. E aí, ok, você fez esse gromogô chileno todo, botou todo mundo no meio da confusão, botou seus filhos no meio da confusão. E aí seus filhos um vira contra o outro, meu pai não presta, minha mãe não presta, meu pai é horrível, minha mãe é horrível. Quando na verdade o único problema é seu e do outro cidadão lá. Ou seu e da outra cidadã. Só. Quem teve um problema foram vocês dois, não foram os filhos. Os filhos não têm nada a ver com isso, não é problema deles o seu problema.
O seu problema é seu. Quem tem que resolver o seu problema é você. Se você tem uma questão com alguém, você tem que se sentar junto com ela e resolver o seu problema com ela. Não é envolvendo os filhos. Quando você envolve os filhos, você cria outro problema. E agora eu vou dizer o porquê que eu estou falando tudo isso para vocês. Essa família, ela tem uma situação exatamente assim, em que os pais se separaram, e aí um pai começa a falar, o pai falou que a mãe não presta, a mãe falou que o pai não presta, e aí os filhos acabam tomando partido de um do outro, e aí qual foi o problema? O menino, o ponto de equilíbrio do garoto era o pai. E o pai, independente de qualquer tipo de ação que ele tenha tido com a mulher dele, e é um problema dele, da mulher dele, não tem absolutamente nada a ver com ele, com o filho dele. E aí a mãe, ele tomou as dores da mãe, uma parte das dores da mãe, porque o cara desrespeitou a mãe dele, então, você desrespeitou a minha mãe. Então daí ele vai e toma as dores da mãe. Só que ele também ama o pai. Só que ele não tem liberdade de amar o pai, porque a mãe está o tempo inteiro dizendo que o pai não presta. E aí a gente tem um problema gigantesco aí. O que foi que aconteceu? Esse menino era um menino muito feliz. Muito feliz. E aí ele começou a ter uma tristeza dentro dele que não tinha tamanho. Por quê? Porque o ponto de equilíbrio dele era o pai. Não era a mãe. Apesar do pai ter ido embora e a mãe ter ficado, e ele ter permanecido junto com a mãe, onde eles estavam, mas o pai era o ponto de apoio desse menino. E aí o que aconteceu com esse rapaz? Ele cresceu, aí ele teve um primeiro casamento, um primeiro relacionamento. Não deu certo. Por quê? Porque ele não pertence. Ele não pôde pertencer. O pertencimento, que é o direito de você pertencer a uma família, pertencer a algo, foi removido dele. Toda vez que ele falava que ele amava o pai, a mãe falava que o pai não prestava, que o pai é isso, que o pai é aquilo, que o pai é aquilo outro. Então o menino, ele cresceu sofrendo porque ele não podia amar o pai, porque o pai não presta. Só que o problema era de quem? Era da mãe e do pai, não era dele com o filho. Entende? Se houve algum problema que indispôs a pessoa de estar do lado da outra, é problema do casal somente. Os filhos não têm nada a ver com isso. Nesse primeiro casamento, ele não teve filhos, mas ele não conseguiu permanecer do lado da pessoa, se separou. Conheceu uma outra pessoa maravilhosa. Teve um filho com essa pessoa. Não conseguiu pertencer. Como ele não conseguiu pertencer, ele acabou se separando dessa mulher também. Conheceu uma outra mulher. Teve 2 filhos com essa mulher. Não conseguiu pertencer. E o pior, como ele não conseguiu pertencer como filho, ele não consegue fazer os filhos pertencerem como pai. E ele não consegue ter um relacionamento saudável com os filhos. Por quê? Porque ele não conseguiu pertencer. Ele não conseguiu fazer parte, né? Ele não conseguiu ter o pai como pertencente. Então ele também não consegue ser um pai melhor. Uma pessoa que sofre assim de uma maneira indescritível. Ele é uma pessoa, eu conheço a pessoa, tá, gente? Ele é uma pessoa muito querida, muito amada, muito mesmo. Mas ele não consegue manter um relacionamento com alguém porque ele não pertence. Ele não conseguiu pertencer. Foi tirado o direito dele. Então ele nunca pôde nem dizer assim em alto e bom tom para todo mundo ouvir: olha, eu amo meu pai, eu preciso amar o meu pai. Ele nunca pôde dizer. Por quê? Porque toda vez que ele tentava falar isso, a primeira coisa que acontecia era: o seu pai não presta, o seu pai não vale nada, o que você está fazendo? E aí você acaba tendo um monte de problemas. Então, gente, o que acontece quando você envolve seus filhos no meio de um problema de relacionamento?
você destrói a confiança dessa criança, você destrói o senso de pertencimento dessa criança, você destrói isso. Porque a criança, ela entende que ela tem o direito de pertencer. Na mente dela, quando você ouve a criança falar, né? Ela fala assim, é o meu papai e a minha mamãe. Então é o meu papai e a minha mamãe. Não é o meu papai e aquela mulher lá. Ou é a minha mamãe e aquele homem lá. Não é isso que acontece. Quando você fala para a criança, quem é aquela pessoa? É meu papai. E aquela mulher? É a minha mamãe. Se houve qualquer problema entre vocês, a criança não tem participação disso. Não tem participação. Mas não é o que acontece, infelizmente. Nós temos pessoas que elas acabam trazendo a criança para dentro do relacionamento, para os problemas do relacionamento. Então é assim, por mais complicado que seja dizer isso, e por mais... porque algumas pessoas vão dizer assim para mim, é muito fácil para você falar porque você está casado aí há 15 anos e nunca precisou ter esse tipo de problema. Realmente, eu nunca precisei ter esse tipo de problema, não. Mas, uma coisa que é muito importante que a gente precisa pensar e raciocinar é o seguinte: os nossos filhos, eles merecem e têm o direito de pertencer. Quando eles não pertencem, é justamente porque a gente não está vivendo com atenção consciente o suficiente para perceber o que o filho precisa. Então você está querendo dizer que eu sou um mau pai e uma má mãe? Não, eu estou dizendo que você não tem atenção consciente à necessidade do seu filho. E você não tem mesmo. Quando você traz o seu filho para dentro do seu problema de relacionamento, você está colocando o seu filho como uma moeda de troca. E os filhos não são uma moeda de troca. Os filhos, eles são uma bênção que você recebe, eles são uma vida que você está ajudando essa vida a ser moldada. E como pais, nós temos responsabilidade com as crianças. Então, por que eu estou comentando isso com vocês hoje? Porque eu tive esse bate-papo com a minha mãe ontem. A gente, depois do almoço, a gente sentou lá, minha mãe fez um abacaxi com um vinho, uma delícia, gente, se vocês puderem fazer. Minha mãe fez um abacaxi com vinho delicioso. Pedacinhos assim, cubinhos de abacaxi, ela colocou num pote, colocou vinho, uma colher de açúcar. Ficou uma delícia. A gente estava comendo isso de sobremesa ontem. E aí a gente estava sentado e batendo papo, né? Eu, ela e minha esposa. Então, e a gente estava falando sobre isso porque esse rapaz, ele é uma pessoa muito amada, muito querida. Ele é um rapaz que, assim, ele é super inteligente. Ele tem um conhecimento enorme de um monte de coisa. Ele estuda muito, ele é uma pessoa muito estudiosa. E ele é um profissional, assim, na área que ele trabalha, ele é um profissional incrível. Incrível, ele é um profissional. Mas ele não consegue ter equilíbrio emocional, ele não consegue ter inteligência emocional para manter um relacionamento. Porque ele não pertence. E aí, assim, todos os relacionamentos que ele tem, todas as pessoas sempre conversaram com ele, falaram, olha, você precisa procurar um psicólogo, você precisa falar com um terapeuta, você precisa falar com alguém que te ajude. Mas ele se nega a fazer isso terminantemente. Ele se nega a fazer isso terminantemente porque ele acha que não adianta, não vai resolver. Que o sofrimento dele não vai ser amenizado com o auxílio de um terapeuta, de um psicólogo. Eu penso diferente, né? Uma vez que eu sou terapeuta, psicanalista, eu entendo que sim, a gente consegue auxiliar as pessoas a entenderem o que é isso que elas estão sentindo e como elas podem administrar esse sentimento e todo esse turbilhão de coisas e como é que você lida com isso para você poder ter uma vida melhor, mais equilibrada e para você não destruir a vida de outras pessoas, filhos, por exemplo. Então é uma coisa interessante isso, porque por que eu estou trazendo isso para vocês?
Porque eu sempre estou falando aqui com vocês a respeito de atenção consciente. Que a gente precisa ter atenção às coisas que a gente faz, a gente tem que ter atenção às coisas que a gente deseja, atenção ao que eu quero. Então, eu preciso ter atenção. Se eu vou ter um relacionamento, eu tenho que ter atenção a esse relacionamento. Se eu vou ter, se eu preciso olhar para mim, eu preciso saber como é que eu estou. Então eu preciso ter atenção ao meu corpo. Eu preciso ter atenção ao que eu faço no meu trabalho. Então, assim, é muito importante a gente viver com atenção. Missão na África. Oi, tudo bem? Que legal ter você aqui. Seja bem-vindo. Então, gente, quando a gente percebe isso, quando a gente percebe que alguma coisa está errada, nós precisamos ter atenção a isso. A gente não pode deixar nossa vida correr solta sem ter atenção ao que está acontecendo. Por quê? Porque, principalmente quando nós temos filhos, nós temos um peso a mais. Existe algo a mais aí. São outras vidas que a gente precisa ajudar a cuidar. Bom, e durante todo o tempo de vida dele, essa pessoa já está com, salvo engano, 51, 52 anos, ele até hoje sofre muito, muito, por conta disso. Aí vocês podem pensar assim, nossa, mas já virou um homem, já está com 50 anos, ainda não conseguiu se ajustar na vida? Não conseguiu. E tudo isso porque os pais decidiram brincar de triângulo amoroso. Porque os pais decidiram brincar de colocar os filhos no meio de um problema que não foi o filho que causou. Se o marido não respeitou a mulher por sei lá por qual razão que foi, se a mulher não respeitou o marido por sei lá por qual razão que foi, se de repente por conta disso eles não conseguem ter um relacionamento mais, tudo bem. Como eu falei para vocês, ninguém é obrigado a estar do lado de ninguém, porque nós, quando casamos e assinamos a nossa certidão de casamento, nós não estamos assinando um contrato de propriedade do outro. Então, se infelizmente não houve a possibilidade de estar juntos, não há mais como tentar, não há mais como ajustar, não há mais como resgatar, não há mais essa possibilidade de jeito nenhum, todas as possibilidades foram tentadas e mesmo assim não deu certo? Ok. Então, se a decisão é separar, eu não gosto dessa ideia, tá, gente? Porque eu acho que quando você casa com alguém, você precisa fazer todo o esforço que você puder fazer para mudar a sua vida, mudar no que for possível e necessário para que você viva uma vida feliz e equilibrada do lado do outro. É o mínimo que a gente pode fazer quando a gente decide viver do lado de alguém. É você decidir que você vai viver bem do lado do outro. Mas se tem alguma coisa no meu comportamento que não é boa, então eu vou melhorar isso. Não, eu sou assim e vou morrer assim. Não existe isso. Não existe isso. Se a gente tem alguma coisa que não é boa, nós temos que mudar e melhorar. Por quê? Porque quando você melhora, você permanece do lado do outro. Você precisa entender isso. Se tem alguma coisa em você que não está legal, então melhora. Vamos melhorar para a gente poder ficar bem do lado do outro. Não, a pessoa vai ter que me aceitar do jeito que eu sou e se ela não quiser, o problema é dela. Não, normalmente é problema seu. Porque é você que vai sofrer depois. Então não tem amor, percebe? Quando você olha pra cara da você e fala assim, o problema é seu, você tem que me aceitar do jeito que eu sou, dane-se, eu não quero saber. Mas cara, o que você tá fazendo é muito ruim, tá me machucando, o problema é seu, vai ter que aguentar. Então não tem amor. Não tem amor. E isso não quer dizer que uma pessoa precisa ser um robô. Então agora eu tenho um jeito, mas eu vou ter que mudar completamente tudo. Não é disso que eu tô dizendo. Eu tô falando sobre coisas que de fato magoam e machucam. Né, comportamentos inadequados que as pessoas têm que elas acham que é normal ter. E não é normal. Por exemplo, o casal, o homem ou a mulher, que fala palavras ofensivas um para o outro, que xingam um ao outro. É normal isso? Comentem aí, é normal a gente ser xingado pelo cônjuge?
Ah, não, tudo bem, meu cônjuge pode falar o que quiser pra mim, pode me xingar, pode me esculhambar, pode mandar pra tudo quanto é lugar, que tá tudo certo. O amor é assim mesmo. Não, gente, não é. Não é normal uma pessoa xingar você, desrespeitar você, desonrar você. Não é normal. Isso não existe. Se a pessoa faz isso, está errado. Ela tem que parar. Esse é o tipo de coisa que eu estou comentando com vocês. Então, a gente precisa entender que o nosso relacionamento é um problema nosso. E as ações que nós tomamos quando nós estamos casados, elas reverberam no futuro para outras pessoas. Elas reverberam, tá, gente? Os nossos filhos, se a gente não tomar cuidado, eles vão sofrer muito, muito. Muitas pessoas hoje não conseguem ter relacionamentos porque elas não conseguiram pertencer a uma família. Aí vai ter mulher e homem que faz assim: imagine, isso é frescura. Que isso? Eu sofri um monte e ele é que tá achando que ele tá triste? Ué, gente, se você sofreu, o problema é só seu. As pessoas não gostam de escutar isso, mas é verdade. Se você sofreu, o problema é só seu. Porque foi você. É você que está nesse relacionamento. Os seus filhos, eles têm o direito de amar você e amar o outro. Não importa. Quando você tira o direito de alguém de pertencer, você causa uma dor naquela pessoa que não tem tamanho a dor que você causa nela. Então, normalmente, um ou outro dos cônjuges fala isso. Fala, imagina, que isso? Olha o tanto que tal pessoa me fez sofrer, então agora eu sou obrigada a conviver com isso? É, você é obrigado a conviver com isso. Se você teve filhos, você é obrigado sim. E você não pode pegar o seu filho, a sua filha, e colocar ele no meio do seu problema de relacionamento, o seu problema amoroso, porque o seu filho, no seu relacionamento, não tem função de marido e de mulher. Ele é filho. Então como é que ele pode? Você pode colocar seu filho contra o pai ou contra a mãe, se dentro do relacionamento ele é filho, ele não é marido e mulher. Ah, Luiz, isso aí não existe não. Tudo que você está falando é bobagem. Então vamos para a prática. A quantidade de pessoas que sofrem hoje porque não tiveram uma família, vem de famílias disfuncionais, e quando você tem uma família disfuncional, você vai criar uma família disfuncional para você depois. É assim que é. Infelizmente, quando a gente causa esse dano absurdo no outro, e eu tô falando de filhos, tá, gente? O problema do seu relacionamento é você quem tem que resolver. É você que tem que sentar lá, como adulto que você é, do lado da outra pessoa e resolver as suas questões com ela. Seus filhos não têm nada a ver com isso. Não é problema deles as suas escolhas. Nossa, Luiz, por que você está falando desse jeito? Porque, gente, nós não podemos trazer para os nossos filhos um problema que é nosso. Nós não podemos distribuir para os nossos filhos, né? A gente não pode distribuir para os nossos filhos questões que fomos nós quem criamos. Não podemos. Então eu vou lá, faço uma baita de uma bobagem, perco a confiança do meu companheiro ou da minha companheira. Eu perco isso, não tem mais como eu retomar isso de volta. Por quê? Porque agora eu perdi a confiança, e uma vez perdida a confiança, é muito difícil tomar a confiança de volta. Confiança é uma coisa, gente, que num relacionamento a gente demora para conquistar. Para a gente poder ter confiança, a gente demora muito. Por quê? Porque a pessoa fica nos observando durante muito tempo, mulher principalmente. A mulher é muito atenta às coisas que o homem faz. E é por isso que eu tenho um grande amor e respeito por mulher. Então, assim, vocês
estão sempre muito atentas a tudo que está acontecendo. Então, para a gente poder ter a confiança de vocês, a gente precisa lutar muito para poder ter a confiança de vocês. E aí, imagina, depois que a gente conquistou isso, a gente vai lá e faz qualquer bobagem. Aí perde a confiança. Quando perde a confiança, gente, é um problema tomar de volta. Só que aí, quem perdeu a confiança foi você em mim. Os filhos não têm nada a ver com isso. E por que eu estou falando isso? Porque hoje, gente, a gente está percebendo que nas escolas, né, tem muitas crianças que vão passar em consulta, crianças que são trazidas pelos pais, crianças que vêm com direcionamento da própria escola. Por quê? Porque a criança ela não consegue se relacionar com outros, é uma criança que ela tem uma raiva constante, é uma criança que ela tem sentimentos de depressão, de mágoa, de dor, e ela não consegue desenvolver o próprio aprendizado, muitas vezes, por conta de todo esse peso que a criança traz, que ela carrega junto com ela. E é um peso que, de verdade, os pais imputam em cima dos filhos. Luiz, não, mentira, não acontece isso. Acontece, gente, acontece. Acontece. É assim, o pai e a mãe acabam colocando os filhos um contra o outro. E aí você tem um problema. Então você não vive com atenção consciente, porque você não presta atenção no que está acontecendo na sua vida. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vive com atenção consciente, se acontece alguma coisa, se acontece algum problema, algum comportamento que a gente percebe que está anormal, o que a gente precisa fazer? Sentar com a pessoa e conversar. Se você é de uma família, você que está aqui hoje me ouvindo junto comigo nesse bate-papo, se você é de uma família, por exemplo, tá? Eu não falo de religião aqui, todo mundo sabe disso. Mas que você, por exemplo, é de alguma igreja, de alguma instituição, de alguma organização, de algo que tem padrões, você tem princípios para viver. Então senta do lado desse cidadão, dessa cidadã e fala para ela, olha, nós temos princípios. Nós vivemos sobre princípios. Né? Então, vamos fazer um esforço, nós dois, para poder viver esses princípios todos os dias. Tudo bem que isso aí já tinha que ter sido verificado lá atrás, né? Mas não quer dizer que as pessoas são perfeitas, as pessoas erram. E quando você erra, você tem o direito de ir lá e de se arrepender e de mostrar de novo que você é digno de confiança. Demora um pouco, mas você tem esse direito. Então, se você está disposto a fazer isso, legal. Então, senta do lado do seu companheiro, da sua companheira, tá? Independente disso, tá, gente? Eu só falei sobre isso porque quando você tem uma família que tem alguns princípios que você pode, que eles balizam esse relacionamento, é mais fácil de você conversar sobre alguns assuntos. Quando você não tem princípios a serem seguidos, você só segue aquele princípio moral universal, respeito, dignidade, que também tem que ser obedecido e seguido. Né? Aquilo que está dentro de nós, eu tenho que respeitar o outro. Você não casa para desrespeitar ninguém. Então, as pessoas elas já têm dentro de si esse sentimento, essa certeza de respeito. Ok. Então, se você está passando por isso, então senta com essa pessoa e conversa com ela. E aí sabe o que você faz com seus filhos? Manda eles darem uma volta. Manda eles passearem, manda eles para casa da vovó, manda eles para o cinema, entende? E essa conversa é entre você e a pessoa. E é uma conversa que tem que ser uma conversa, gente. Não é aos berros não que a gente resolve as coisas. Não é gritando, não é... Isso aí é falta de equilíbrio emocional. Então isso é falta de atenção consciente ao que você mesmo está passando. Quer dizer, o fato de eu estar estressado e nervoso não quer dizer que eu possa sair berrando com todo mundo. Não quer dizer isso. Então daí você resolve suas questões com a pessoa, de maneira que o sentimento, o amor que que os filhos têm por vocês, não muda. Não tem que mudar. Porque isso causa problemas seríssimos. Essa pessoa que eu falei para você, que é alguém muito amado, muito querido,
não consegue ter uma família. Não consegue ter. Ele já encontrou pessoas maravilhosas na vida dele, pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, inteligentes, mulheres assim que querem... porque a mulher, gente, quando ela quer bem o homem, né, quando ela quer bem o companheiro, a companheira dela, ela faz de tudo para que essa pessoa de fato chegue no topo, sabe? No lugar mais alto que puder. É assim que é. Porque a mulher, ela tem esse poder, essa energia fantástica de conseguir fazer isso. Vocês têm isso, é natural de vocês. É uma coisa incrível e eu sempre elogio isso. Então, assim... Então, quando a gente tem um problema, então a gente precisa parar e conversar e resolver. Por quê? Porque esse homem, por exemplo, essa pessoa, ele conheceu mulheres assim, fantásticas, mas ele não conseguiu manter essas mulheres ao lado. Por quê? Porque o sofrimento dele é tão grande, a dor dentro dele é tão grande, que as pessoas elas permanecem um tempo do lado dele, mas depois não conseguem mais. E tem pessoas que sofrem demais com isso. Então ele não é um caso isolado. Na verdade, ele é um de muitos. E muitos de verdade. De casos de pessoas que não conseguem ter uma vida equilibrada do lado de uma mulher, de um homem. Eles não conseguem manter um relacionamento. Por quê? Porque eles não conseguiram pertencer. E isso é uma coisa muito importante, muito séria. Então, quando vocês estiverem dentro dos seus... Desculpa eu mexer a câmera aí, gente. Quando vocês estiverem nos seus relacionamentos, vocês precisam pensar e raciocinar que, se vocês tiverem um problema, é vocês quem precisam resolvê-los. Ninguém tem que resolver isso para vocês. Vocês precisam ser adultos e sentar ao lado daquela pessoa e conversar com ela e resolver as suas questões com ela. Seja marido e mulher, seja noivo, seja namorado, seja companheiro, seja o que for. Nós precisamos viver com atenção consciente. Atenção ao nosso corpo, atenção ao que está acontecendo conosco, atenção ao nosso relacionamento. Atenção consciente, gente, ela não é só para você, no momento de estresse, conseguir ter calma. Não é só para isso. Você também tem que estar atento ao que está acontecendo no seu relacionamento, por exemplo. Você está do lado de uma pessoa, essa pessoa começa a ter um monte de comportamento inadequado. Se você, na sua cabeça, fizer exatamente como eu comentei ali atrás, não, porque é homem, não, é porque é mulher. Não, de jeito nenhum. Como assim? Então a gente precisa ter atenção ao que está acontecendo conosco, atenção ao que está acontecendo ao nosso relacionamento, atenção ao que está às ações que nós estamos tomando, atenção ao nosso sentimento. Nós precisamos viver com atenção. É isso que vai nos ajudar a tomar as melhores decisões. Viver com atenção, numa situação dessa, por exemplo, é estar atento a que o problema que foi causado é um problema meu e da outra pessoa, e as crianças não têm absolutamente nada a ver com isso. Os filhos acabam virando moeda de troca no meio dos relacionamentos, moeda de troca muitas vezes mesmo. A criança é usada para poder arrancar dinheiro do pai ou da mãe quando o pai e a mãe têm dinheiro. E eu não estou dizendo que quando você tem um filho e há separação, você não pode ter pensão e etc, etc. Não é isso, tá, gente? A lei é clara e simples com relação a isso. Você tem responsabilidade financeira, sim, porque você tem que cuidar dos filhos, os filhos não se criam de graça, entende? E, de verdade, R$200 não dá para criar um filho, né, gente? E tem gente aí que vai para a justiça para brigar dizendo que a mãe ou o pai está gastando R$200 e, nossa, olha o dinheirão que eu estou dando para cuidar do meu filho, da minha filha. Olha, né? Então, assim,
Não dá nem para pensar numa coisa dessa. Então, não estou dizendo isso, tá, gente? A lei é clara e simples e a gente tem que seguir a lei exatamente como ela diz. Você tem responsabilidade? Sim, então cumpra com ela. Não é disso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é sobre a parte emocional, que nós temos que ter atenção consciente de não atrapalhar os nossos filhos. Agora, e se você é essa parte? Se você é esse homem, essa mulher que não conseguiu ter não conseguiu pertencer a uma família e por conta disso você não consegue ter uma vida equilibrada. E se você hoje, que está aqui no bate-papo comigo e com todo mundo junto aqui, é uma dessas pessoas que não consegue ter esse relacionamento, você não consegue. Você consegue permanecer um tempo do lado da pessoa e você não consegue permanecer mais, não consegue. O corpo não, a mente não deixa. A pessoa fala assim, poxa, mas por que você não muda? Por que você é dessa maneira? Por que você não age diferente? Então eu sugeriria, né? Essa é a palavra. Eu vou fazer uma sugestão. A sugestão é, primeiro, extremamente importante. Você precisa aprender todos os dias a viver com atenção consciente. Todos os dias. Viva com atenção consciente. Olhe para você e enxergue você. Enxergue você. Enxergue os seus sentimentos, não dê as costas para ele. Então a primeira coisa que você precisa fazer é viver com atenção consciente. Olha, eu tenho uma dor, eu tenho um sofrimento em mim e você precisa enxergar isso. Lembra que eu comentei? Quando a gente precisa resolver um problema, uma dor, a gente tem que olhar para ela e não dar as costas para ela. A gente tem que olhar para isso. Olhar mesmo. Se essa dor é grande demais e você não consegue resolver isso sozinho, procure ajuda de um profissional. Procure um psicólogo que vai poder sentar com você, vai poder te orientar, um psicanalista que vai poder sentar com você, vai poder, junto com você, entender o que está acontecendo e te auxiliar a como você lidar com esse sentimento, com essa sua dor, e você de fato possa ter uma vida feliz. Se você é essa pessoa que está passando por isso, então a primeira coisa que você precisa saber é que você tem o direito de amar o seu pai, você tem o direito de amar a sua mãe, você tem o direito de pertencer a este relacionamento de pai e filho, de mãe e filho. Tá? De pai e filha e mãe e filha. Você tem este direito. E uma vez que você tem esse direito, você também tem o direito de ser feliz. Você tem o direito de estar bem. Então, mas que para isso aconteça, a gente não pode viver preso nas dores. Por isso que às vezes é tão importante, quando a pessoa não consegue se livrar disso sozinha, a pessoa precisa de um auxílio de um profissional. Então, se você é essa pessoa que está passando por esse sofrimento e por essa dor, entenda que você tem o direito de ser feliz, você tem o direito de ter uma vida equilibrada, você tem o direito de pertencer. Então, viver com atenção consciente, olhar para você, saber como você se sente, ter essa liberdade é seu direito. Então, faça isso. Não deixe de lado você mesma. Tá? As pessoas muitas vezes que não passam por isso não sabem como essa dor é enorme. Como é enorme a dor de você não poder pertencer a algo. De você ter um pai que você não pode gostar, de você ter uma mãe que você não pode gostar. Por quê? Porque você aprendeu ou de um ou de outro que aquele não serve. Mas é seu pai e a sua mãe, o que você faz? Então eu não posso gostar, eu não posso querer bem, eu não posso ser feliz. Você tem este direito. Então, se você passa por isso hoje, use a atenção consciente. Olhe para você, enxergue-se a si mesmo. Olha para você, olha para dentro de você. Comece a enxergar o que está acontecendo agora com você.
Porque às vezes as pessoas que vivem nesse turbilhão de sentimentos e sensações e de sofrimento, elas não conseguem conviver bem do lado de outras pessoas. Elas estão do lado de alguém e a pessoa fala assim: nossa, mas você parece que nunca está aqui. Não é que parece que ela não está lá. A mente dela de fato não está lá. Por quê? Porque o sofrimento é tão grande que a pessoa não consegue permanecer do lado do outro, mesmo o corpo dela estando lá. Fisicamente a pessoa está lá, mentalmente ela não está. Então é muito importante que a gente compreenda que nós temos o direito de sermos pessoas felizes. E se você está passando por isso hoje, esse exercício é o exercício básico que você precisa fazer. Isso vai te ajudar a sair daquela sensação de ansiedade que as pessoas ficam por não conseguir pertencer a algo. Então é importante você parar, você respirar, você se centrar onde eu estou. Eu estou aqui, olha, eu estou do lado de alguém que me ama, de alguém que me quer bem, de alguém que me respeita, de alguém que deseja todo o bem para mim. E eu tenho o direito de viver bem e de ser feliz do lado daquela pessoa. Porque às vezes, gente, como aconteceu com esse rapaz, que eu falo que ele é muito querido porque ele é muito querido de verdade, tá? Muito mesmo. Ele conheceu mulheres incríveis que do lado dele, e a mulher estava querendo que ele estivesse presente ali no relacionamento, mas ele nunca esteve. Por quê? Porque o sofrimento dele é tão grande que ele não consegue estar presente lá. E ele não consegue ter atenção consciente ao que está acontecendo naquele momento. Ele não consegue, porque a mente dele está presa no passado, na dor dele não ter tido o pai perto, na dor de não ter podido amar o pai, na dor de não poder ter tido convivência com o pai, e ele acaba sofrendo. Por quê? Porque ele entra no meio do relacionamento do pai e da mãe, porque o pai fez coisas que a mãe não gostou, coisas que não são boas, mas que não é problema dele. O relacionamento dele com o pai não tem absolutamente nada a ver com o estresse dele com a mãe. Não tem nada a ver. E ele não conseguiu isso. Então a pessoa estava do lado dele, a pessoa estava presente com ele, a pessoa ela estava tentando fazer de tudo, mas ele não conseguia ir na direção. E às vezes a pessoa que passa por isso, ela acha que ela tem algum problema, que ela tem alguma coisa. Fala assim: ah, não, é que eu acho que eu não tenho o direito de ser feliz. Tem pessoas que pensam isso. Elas estão num nível de sofrimento tão grande que elas falam assim: eu não tenho o direito de ser feliz, eu não tenho o direito de amar, eu não tenho o direito de ser amado, eu não tenho o direito de ser amada. A pessoa dentro, na mente dela, ela acha que ela não tem esse direito, ela não tem o direito de receber amor, de receber carinho. E a pessoa se acostuma com a dor e com o sofrimento. Quando na verdade não é isso. E é isso, gente, o que acontece quando a gente pega alguém que não tem absolutamente nada a ver com o problema e jogamos ele no meio de uma confusão que não é problema dele. Não é problema da pessoa. E esta é uma questão muito importante que nós temos que ter na nossa mente. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Nós somos responsáveis por eles. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós somos responsáveis por olhar para nós e vivermos no momento presente. Nós precisamos saber o que está acontecendo conosco. Nós precisamos saber o que nós estamos sentindo, por que nós estamos sentindo. Nós não somos robôs que não têm o direito de sentir nada. E para isso a gente tem que viver com atenção consciente. Isso vai nos ajudar a cuidar de nós mesmos, a respeitar a nós mesmos, a respeitar o outro, a respeitar o direito do filho, por exemplo, de ser feliz. Então, se você pensar bem, isso pode ser um pensamento horrível, tá, gente? Mas você concorda comigo que se você pega o seu filho e fala assim para ele: não, fulano não presta, e você começa a falar um monte de coisas horríveis a respeito do outro ou da outra,
você está simplesmente privando o seu filho de ter equilíbrio e ser feliz? Vocês já pensaram nisso? Que nós estamos privando o outro de equilíbrio e de felicidade? Nós estamos privando as pessoas disso. É algo muito sério quando você toma uma ação que você priva o outro de ser feliz. Muitos que passaram por isso, que viveram em famílias que foram famílias de pais separados, por exemplo, que se tornaram completamente disfuncionais, são pessoas que vivem uma tristeza enorme e não conseguem ter relacionamentos, não conseguem manter relacionamentos, não conseguem ter felicidade, não conseguem ter alegria. E esta é uma situação que nós temos o direito de ter. Eu tenho o direito de ser feliz. Direito. E aí, se o pai e a mãe não entendem isso, então a gente fala, tá bom, querido, então você fica aí com o seu sentimento ruim porque eu não posso permanecer com ele dentro de mim. Essa é outra atitude também muito difícil de tomar. Porque normalmente o filho, a filha, ele não tem coragem de olhar para a cara do pai e da mãe e falar assim, olha, é problema seu o seu problema, não é meu. Por quê? Porque se ele falar uma coisa dessa para o pai e para a mãe, ele vai achar que ele está desrespeitando o pai e a mãe, ele vai achar que ele não está sendo um filho decente, que ele não está respeitando o pai e a mãe dele, que ele não ama mais, e aí começa todo um sofrimento. Porque o adulto acha que se ele tomar essa atitude, ele vai estar sendo uma pessoa horrorosa, uma pessoa que não é digna de nada. Mas como é que você fala assim com seu pai e com a sua mãe? A pessoa não acha que ela não tem o direito de olhar para a cara do outro e falar assim, não, o problema é seu, o que aconteceu com você? Se você teve um problema com ele, resolve o seu problema com ele, não é comigo que você tem que resolver. E a pessoa acha que ela não pode falar isso. Então você imagina, a pessoa ela fica sofrendo o tempo inteiro, dentro dela ela fica sofrendo e sofrendo e sofrendo. Por quê? Porque ela não pode amar o pai, não pode amar a mãe, ela não pode falar nada, ela não pode falar assim, resolva seus problemas, o problema é seu, não é meu. Resolva suas questões, não me envolva nos seus problemas. Eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de ter uma vida equilibrada, porque se você falar isso, o pai e a mãe ainda acabam se virando contra você. Por quê? Porque ele acha que você tem que viver no meio da confusão que os dois criaram, e que você não tem nada a ver com isso, porque você só nasceu. Você só nasceu. Tem crianças, tem pessoas, crianças que eu digo, adultos, que vêm conversar e que falam assim, essa piscadinha que eu dei foi pra minha esposa, viu, gente? Ela tá passando ali, eu dei um oi pra ela. Só pra compartilhar com vocês. E aí, assim, o adulto que tem essa criança dentro dele, ele sofre todos os dias porque ele não consegue ter uma vida equilibrada. Porque ele não consegue ser feliz. Porque ele não consegue parar. Ele não consegue falar, olha, eu não estou conseguindo viver bem, eu não consigo ser feliz, eu não consigo ter alegria na minha vida, eu não consigo dar andamento no meu relacionamento, eu não consigo manter uma pessoa do meu lado, eu não consigo manter uma mulher do meu lado, eu não consigo manter o meu marido, o homem do meu lado, eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque o seu sofrimento é tão grande e você não consegue fazer isso, mas você também não pode reclamar, porque se você reclama, o outro vai falar assim, por que você está fazendo isso? Uma frase que a gente escuta muito, que eu queria compartilhar com vocês, que os pais falam para os filhos, você não viu o tanto que ele me fez sofrer? Você não viu o tanto que ela me fez sofrer? E desculpa, problema é seu. Luiz, que coisa horrorosa que você está falando para a gente aqui, Luiz. Mas é verdade. Quando eu estou dizendo o problema é seu, eu não estou dizendo para você que está passando por essa dor que você não tem o direito de sentir a dor. Que você não tem o direito de tomar uma ação e de que, se necessário, até se afastar da pessoa. Porque ninguém tem o direito de machucar ninguém. Porque nós não somos propriedade de ninguém. Nós não somos propriedade de alguém que vai lá e nos causa dano, nos causa dor, que nos machuca.
Mas nós não podemos imputar dor para uma criança que vai crescer e vai se tornar um adulto. Lembra do que eu falei para vocês lá no início da nossa conversa? Nós tomamos ações, e essas ações que a gente toma, toda ação tem uma reação, gente. Toda ação tem uma reação. Nós tomamos uma ação hoje, ela entra num estado de inércia. Quando ela começa a acontecer, é onde o problema acontece. Esse rapaz, por exemplo, os pais se separaram quando ele era criança. Hoje ele está com 51 anos e não consegue ter um relacionamento. Entende o que eu estou dizendo? Nós temos um processo de inércia que ficou parado durante muito tempo, mas que depois isso volta a acontecer, volta a ter problema. E aí, o que a gente faz? A gente não faz? A gente toma qualquer atitude agora, não importa se vai machucar ou não a criança, não importa se a criança vai ter um bem-estar ou não, não importa. Contanto que a criança faça o que eu quero, que ela esteja do meu lado, e eu não estou nem aí se ela está feliz ou não está feliz. Este é o ponto. Então nós precisamos ter atenção ao que nós fazemos. Nós precisamos ter atenção às ações que nós tomamos. Muitas pessoas vivem uma vida infeliz, triste, porque ela não consegue manter um relacionamento. Muitas pessoas vivem uma vida sem nenhum equilíbrio, porque não conseguem manter um relacionamento. Muitas pessoas desejariam ter uma vida equilibrada, ter um relacionamento equilibrado, mas elas não conseguem. E às vezes, e isso não é incomum, é muito mais comum do que vocês imaginam, os pais fazem um terrorismo com os filhos, caso os filhos resolvam tomar a sua própria decisão de não tomar partido. Não, você tem que tomar partido de alguém. Você tem que... Ou você está a meu favor, ou você está a favor do outro. E por que é que eu tenho que decidir isso? Se a escolha foi sua, se a decisão foi sua, se o problema foi vocês que causaram e não eu. Por que que eu tenho que tomar partido de uma dor que não é minha? E quando os pais obrigam os filhos a tomarem partido de uma dor que não é deles, os filhos acabam sofrendo muito. Se você que está aqui hoje nesse bate-papo com a gente, você veio de uma família disfuncional, de pais separados, e pais que não tiveram o discernimento de deixar os filhos amarem os pais, se você veio de uma família assim, você sabe do que eu estou falando para você. Você sabe que você não tem o direito de tomar partido de ninguém. Se você tomar partido, você ainda é mal visto. Se você fala assim, olha, eu não quero saber qual é o seu problema, o problema é seu e da pessoa, você ainda é mal visto. Você é tratado depois com desprezo, a pessoa coloca você de lado, para de falar com você, você acaba se tornando a ovelha negra da família. Por quê? Porque você não está a meu favor. Então, se você não está a meu favor, você está contra mim. Como é que eu posso ficar contra o meu pai e a minha mãe? Não fui eu que causei o problema, gente. Então vocês imaginam, minha mãe agora brigou com meu pai, se separou do meu pai, e agora eu vou ser obrigado a tomar partido de um ou de outro. Por quê? Porque se eu não tomar partido ou dele ou dela, eu paro de prestar. Eu não sou mais da família, então. Então, a gente não pode fazer isso. Isso é tão comum. Isso gera tanta dor, tanto sofrimento, tanta mágoa. Isso gera tanta tristeza, que são coisas que a gente não pode deixar acontecer. A gente não pode simplesmente tratar a vida das pessoas como se elas não valessem nada. E quando você simplesmente olha para a cara de um filho e fala para ele assim, você tem que tomar partido, ou sou eu ou sou ela, você tem que escolher. Por que eu tenho que escolher? Cara, o problema é de vocês. Se vocês tiverem um problema, se virem e resolvam seus problemas. Vocês são adultos. Uma coisa importante que eu comentei numa live anterior que eu fiz, depois se vocês quiserem dar uma olhada, tem a live lá.
uma live que eu comentei a respeito de que as pessoas elas se unem e elas não se dão tempo nem sequer de se conhecer. Porque a pessoa já casa hoje falando assim, a gente casa se não der certo, separa amanhã mesmo. É assim, e ainda fala que ama. Né? Na frente da autoridade religiosa ou do juiz fala, eu te amo. Mas aí fala assim, não der certo, nós separa amanhã mesmo. Então não é amor, né, gente? Porque se ama, você não fala que você vai separar no outro dia. Como é que você fala que ama e vai separar no outro dia? Isso não existe. Então, a gente precisa raciocinar. Eu tô lá, eu arrumei um relacionamento, tô do lado da pessoa que eu quis estar do lado, eu decidi estar lá. Eu decidi. Não foi outra pessoa que decidiu. E aí, do nada, de repente, eu vou e começo a imputar pro outro que ele tome partido de uma coisa que fui eu que decidi. Mas fui eu que decidi, não foi o outro. Eu decidi estar do lado daquela pessoa. E aí é nesse ponto onde eu falo para vocês, as pessoas elas não se dão tempo de se conhecer. Elas não se dão tempo de uma ficar do lado da outra, de uma estar do lado da outra, de entender o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, como a pessoa age, como a pessoa não age. A gente não dá tempo da pessoa amadurecer, porque você amadurece do lado do outro quando você casa. Quando você está dentro do relacionamento. Você amadurece, por quê? Porque tem coisas que às vezes você acha que tá bom e que na verdade não tá. E aí você percebe isso quando você está num relacionamento, e aí se você de fato deseja viver do lado do outro, você faz um esforço para poder mudar aquilo. Você faz um esforço para poder transformar aquilo em você e você viver uma vida melhor. Você faz esse esforço, isso é uma coisa real. Mas aí as pessoas elas não se dão tempo mais, as pessoas não dão tempo para se conhecer, elas não dão tempo para uma conhecer a outra, saber como a pessoa é, para a pessoa ter tempo de mudar, de melhorar, porque às vezes a gente casa, né? As pessoas casam e falam assim, não, eu não tenho que mudar nada, eu já sou maravilhoso, eu já sou maravilhosa, eu já sou incrível, você é incrível, você olha para a pessoa é uma pessoa cheia de luz, uma pessoa maravilhosa, ela é demais, e o outro é que não presta, é o outro que tem que mudar. Só que você não olha para você mesmo. Será que você não tem que mudar mesmo? Será que você é tão perfeita que você não precisa mudar nada em você? Será que você é tão perfeita que o outro que está fazendo um esforço gigantesco para estar do teu lado, ele não merece sequer que você dê um passo na direção dele para você poder melhorar o que você está fazendo? Será? Será que a pessoa não merece isso? Você é tão incrível assim que você não precisa fazer nada? Você é perfeita, você não erra nunca, você nunca fala nada desagradável, você nunca fala nada que seja mal, você nunca fala nenhuma dessas coisas. A única coisa que você sabe fazer é falar que o outro não presta e que você é incrível. Será? Será que isso é assim mesmo? Será que a gente é tão incrível assim e é o outro que nunca presta? Será que de fato a coisa é desse jeito? Não, gente, não é. Nós erramos também. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos fazer coisas para poder ajustar a nossa vida. Nós precisamos fazer isso todos os dias. E é nesse ponto que eu estou falando com vocês que a gente precisa ter responsabilidade no nosso relacionamento. É nesse ponto que eu estou dizendo para vocês que a gente tem que ter atenção consciente ao que está acontecendo na nossa vida todo dia. E a atenção consciente nos ajuda a ter uma vida equilibrada, nos ajuda a ter uma vida correta, nos ajuda a ter uma vida melhor, uma vida mais leve. Luiz, ajuda a ter uma vida mais leve. E aí na hora que vocês tiverem um problema com o seu companheiro, com a sua companheira, com o seu marido, com a sua esposa, um problema até com os filhos, né? Os filhos começam a crescer, começam a ter suas próprias opiniões, os seus próprios gostos, as suas próprias coisas. Se tiver problema, tem que ter atenção também para resolver isso. E aí na hora que a gente tiver um problema, a gente não vai jogar os nossos filhos numa fogueira que não foi eles que acenderam. Os nossos filhos não acenderam fogueiras. Então você que é filho, que passa por isso hoje, saiba disso. Você não acendeu a fogueira do problema. Você não é responsável pelo problema que aconteceu com seu pai e com a sua mãe.
Se o seu pai e sua mãe decidiram que eles querem ter uma vida de gato e rato, é problema total, único e exclusivo dos pais. Os filhos não têm nada a ver com isso. Nós não podemos jogar as crianças no meio dessa confusão. E agora vem a parte mais preocupante de toda essa conversa. A gente já vai terminar a nossa live, tá, gente? É porque isso que eu tenho para falar para vocês é importante, eu queria muito mesmo compartilhar. Há 30 e poucos anos atrás, esse casal se separou e esse filho cresceu dessa maneira que eu estou falando para vocês, que ele não consegue ter um relacionamento saudável, ele não consegue pertencer à própria família dele, que ele construiu, e ele tem uma dor absurda dentro dele, porque ele não consegue ter uma família. Vamos pensar no que vai acontecer com as crianças que estão hoje vivendo esta situação, que são crianças que estão dentro de famílias disfuncionais como essa, tá? E quando eu estou falando de família disfuncional, eu não estou querendo dizer que toda família em que o homem se separa de uma mulher ou a mulher de um homem é uma família disfuncional, tá, gente? O que eu estou dizendo é com famílias que fazem isso com as crianças, que usam a criança como moeda de troca, como joguete no meio do relacionamento. É sobre isso que a gente está falando. Tá? Disfuncional é você viver do lado de uma pessoa que te agride o tempo inteiro. Isso não existe. A gente volta naquele vídeo lá que eu falei para vocês, pessoal, olha, curta naquele vídeo lá, que eu estou falando a respeito de quando uma mulher diz não, é não. O homem tem que entender isso. Nós não estamos falando sobre permissividade de agressão ou de nada disso, tá, gente? Não estou falando sobre isso. Estou dizendo de relacionamentos em que de fato a pessoa causa sofrimento no outro. Um sofrimento nos filhos. Então vocês imaginem todas essas famílias que têm filhos que estão vivendo nessa mesma situação hoje. Que são muitos, tá, gente? Muitos. A gente recebe muitos alunos de escola, né, em que são encaminhados pela escola para fazerem tratamento. Os pais trazem os filhos para falar com a gente, para falar sobre isso. A criança fala, eu não posso amar o meu pai, eu não posso amar a minha mãe, eu não tenho o direito de amar minha mãe. Se eu falo para o meu pai que eu amo minha mãe, eu apanho. Por quê? Porque o meu pai não deixa eu amar minha mãe, porque ele fala que a minha mãe não presta. Ou a mãe faz isso com o filho, ou com a filha, né? Os filhos. Fala, olha, o seu pai fez isso contra mim. Então se ele fala, que ele ou ela, né, o menino ou menina, os filhos, falam que gostam do pai, que amam o pai, eles são machucados pela mãe. Porque eles não têm o direito de amar o pai. Então são crianças que não conseguem ter aproveitamento escolar, são crianças que não conseguem ter relacionamento com outras crianças, são crianças que são agressivas, crianças que machucam. Luiz, mas causa tudo isso? Causa. A criança ela entra num estado de depressão gigantesco. Adultos que estão aqui hoje nesse bate-papo que passam por isso sabem disso. Que você passa por uma dor e um sofrimento muito grande quando você não tem o direito de gostar de alguém. Agora vocês imaginem todas essas crianças, tomando por base esse exemplo que eu dei, desse homem já de 51 anos que não consegue ter uma vida, que não consegue ter uma família, como é que essas crianças vão estar no futuro? Como essas crianças estarão no futuro? Que famílias nós teremos no futuro com as crianças agindo dessa maneira, estando desta maneira? Como? Como essas crianças estarão? Eles serão adultos funcionais? Compartilhem aí na live. Serão adultos funcionais? Terão famílias boas? Se eles não tiverem alguém, se eles não buscarem uma ajuda, se eles não buscarem ajuda para poder passar por isso, se eles não buscarem ajuda para poder ter uma vida equilibrada, se eles não buscarem ajuda para poder construir as suas próprias famílias, eles não vão conseguir. Só que os pais, eles não estão preocupados com isso.
Eles estão preocupados em fazer o filho se virar contra o outro. Não, você tem que tomar uma posição. Você tem que escolher. Tem pais que falam assim: sabe o que vai acontecer? Eu vou levar vocês na frente do juiz e vocês vão ter que decidir na frente do juiz com quem que vocês vão ficar. Entendi. E aí você fala assim: ah, tá. Então a gente vai fazer igual aquela pessoa que a gente leu lá, que pegou a criança lá. Essa história está na Bíblia, acho, salvo engano, que falou assim: não, então a gente parte a criança no meio, fica um pedaço pro outro. É exatamente isso que você faz com a criança quando você fala isso. Eu vou partir a criança no meio, vai ficar um pedaço para um pedaço pro outro. E o que as pessoas precisam entender é que a frase que eu disse é exatamente essa. Você vai ficar com um pedaço da criança. Porque a criança não está mais lá. Você está com um pedaço dela. Um pedaço somente. E a gente de verdade, gente, pode ficar com um pedaço de alguma coisa? É isso que a gente quer para os nossos filhos? É isso que a gente quer para as gerações que virão depois? Para os nossos filhos, nossos netos, os nossos bisnetos? É isso que a gente quer que eles sejam? Pedaços? A gente não pode querer, desejar que os nossos filhos sejam pedaços de algo. Nós precisamos fazer por onde que eles sejam pessoas inteiras, que eles tenham capacidade de ter uma vida equilibrada, uma vida feliz, que eles tenham capacidade de ter uma vida em que eles possam de fato fazer todo o necessário para serem pessoas felizes de verdade. Pessoas que terão alegria em viver todos os dias, pessoas que conseguirão ter uma vida feliz de verdade, relacionamentos saudáveis. Ou não é isso que a gente deseja? Oi, Camila, seja bem-vinda. Então é assim, a gente precisa fazer por onde que os nossos filhos eles tenham uma vida equilibrada. A gente precisa ter a certeza que no dia que a gente deixar essa vida, aqueles que nós deixamos, eles estão encaminhados, são pessoas equilibradas emocionalmente, são pessoas que a gente ajudou a que eles conseguissem se desenvolver mentalmente, se desenvolver emocionalmente, para que eles possam crescer, se desenvolver, serem pessoas responsáveis, crescerem de maneira adequada e serem verdadeiramente felizes. É isso que a gente precisa pensar. E quando a gente tiver algum problema, nós temos que resolver os nossos problemas nós mesmos. Nós somos adultos. Nós temos total capacidade de sentar e de resolver os nossos problemas como pessoas adultas. E nós precisamos auxiliar os nossos filhos para que eles cresçam e sejam adultos funcionais. Pessoas que conseguirão resolver problemas, pessoas que conseguirão manter suas famílias, que vão conseguir crescer emocionalmente, financeiramente, pessoas que vão crescer de verdade. Essa é a nossa responsabilidade. E não simplesmente deixar os nossos filhos para lá como se eles fossem qualquer coisa. Tratá-los como simplesmente uma marionete no meio da nossa confusão. Os nossos filhos não são uma marionete. Não são. E nós não podemos tratá-los como se eles fossem isso. Então, gente, vamos pensar nisso, tá? E por que eu estou comentando isso com vocês? Porque eu tive uma notícia muito triste de que esse rapaz, esse homem, ele olhou para a mãe e falou para ele: mãe, eu acho que eu vou ser um mendigo. Eu acho que eu não mereço nada. Pensem nisso. Um homem de 51 anos, inteligentíssimo, com uma mente brilhante, uma pessoa que assim, ele tem uma facilidade para lidar com a área de tecnologia incrível, uma pessoa assim, que o problema dele não é dinheiro, não é uma pessoa que fala assim: não tem dinheiro, coitadinho, é um pobrezinho lá que... Não, é uma pessoa que é financeiramente estável,
Uma pessoa que vive uma vida boa, assim, não falta nada para o cidadão e ele não consegue ter equilíbrio de ter uma família. Quando eu observei isso, né, quando eu recebi essa notícia, eu tive o desejo de compartilhar essas informações com vocês, porque é muito ruim quando você percebe que você, como adulto, está tomando ações que vão levar os seus filhos a estarem exatamente daquela maneira. Então eu fiquei imaginando como terapeuta, tá? Como psicanalista, olhando para os meus pacientes, olhando para eles e pensando que se eles de fato não começarem a tomar uma ação, né, de melhorar essa situação neles, a pessoa ela simplesmente vai ter uma vida, se não igual ou parecida com essa. E aí eu fico pensando, será que nós realmente estamos corretos em agir dessa maneira? Será que a gente de fato está correto quando a gente trata os nossos filhos dessa forma, quando a gente coloca eles no meio das nossas confusões e dos nossos problemas, fazendo com que eles tenham cada vez mais dor e mais sofrimento e não tenham o equilíbrio emocional que eles precisam ter, não tenham inteligência emocional e nem nada disso? Então, eu gostaria de deixar esse pensamento, né, com vocês hoje, de que nós somos adultos e somos responsáveis, de que nós temos total capacidade de resolução dos nossos problemas. Nós precisamos treinar a atenção consciente todos os dias, porque com a atenção consciente nós vamos conseguir ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais feliz, uma vida que vale a pena ser vivida. Nós temos um grande mapa, né? Eu sempre comento com vocês. A nossa vida ela é um grande mapa, gigantesco, e que a gente tem condições de fazer coisas incríveis nela. Só que o solo seguro onde nós precisamos pisar é o solo da atenção consciente. Se nós não pisarmos este solo com cuidado, com responsabilidade, se nós não pisarmos nesse solo de maneira firme e segura, para que a gente de fato tenha uma vida boa, uma vida centrada, uma vida equilibrada, nós vamos ter muitos problemas. Então eu desejo que vocês tenham o desejo de exercitar a sua atenção consciente todos os dias. Façam isso todos os dias. Cuidem de vocês todos os dias. Cuidem das suas famílias todos os dias. Cuidem delas, tá? E não joguem em cima dos seus filhos a responsabilidade de escolha por coisas e erros que vocês cometeram, que nós cometemos. Nós não podemos imputar aos nossos filhos a resolução de um problema que quem fez eles fomos nós. Nós causamos os problemas, não foram os filhos. Então nós não podemos imputar a eles aquilo que é nossa responsabilidade. Nós não podemos fazer os nossos filhos escolherem: eu vou para a justiça e vou fazer, você vai ter que dizer na frente do juiz com quem você quer ficar. Não, eu não tenho que dizer na frente de ninguém. Eu tenho o direito de amar o meu pai, amar minha mãe e ter uma vida equilibrada. Se vocês tiverem um problema, resolvam-se. Sejam adultos. Quando vocês resolveram se unir, vocês não escolheram isso? Escolheram. Quando vocês decidiram que vocês iam casar, vocês não escolheram isso? Escolheram. Quando vocês escolheram fazer coisas erradas para um magoar o outro, vocês não fizeram isso? Fizeram. E os filhos fizeram parte disso tudo? Eles estavam na frente do juiz quando você disse sim? Eles estavam na frente do seu líder religioso quando você disse sim no seu casamento? Ele estava do seu lado quando você decidiu fazer uma bobagem gigantesca que causava dano ao outro? Não, nenhuma das vezes eles estavam presentes. Nenhuma das vezes. Vocês fizeram isso porque quiseram,
porque desejaram, porque não respeitaram seus votos, porque não estavam agindo com atenção consciente, não estavam prestando atenção à própria vida. E isso tem que ser pensado, raciocinado, porque nós não podemos imputar às crianças as nossas irresponsabilidades, a nossa falta de tato, a nossa falta de cuidado, a nossa falta de amor, de responsabilidade, a nossa falta de tudo com relação ao nosso relacionamento. Nós não podemos imputar às crianças, aos nossos filhos, a nossa total inaptabilidade de viver bem do lado do outro e respeitar aquilo que a gente prometeu respeitar. Se você prometeu respeitar a pessoa que você está do lado dela, respeite essa pessoa. Porque quando você faz isso, você respeita você mesmo. Então o homem tem que respeitar a mulher. A mulher tem que respeitar o homem. Não por conta de posse ou de propriedade, mas por conta de respeito a si mesmo. Por exemplo, eu amo a minha esposa. Então eu escolho todos os dias respeitar a minha esposa. A minha esposa me respeita. Ela escolhe todos os dias respeitar a mim. Você que está no relacionamento, para a gente concluir a nossa live, gente, para vocês poderem ficar com as suas famílias também, porque agora é hora de almoço, né? Gente, vocês que decidiram estar um do lado do outro, sejam companheiros, sejam casados, sejam namorados, noivos, não importa. Você que decidiu estar do lado de alguém, você precisa fazer uma escolha todos os dias de estar do lado daquela pessoa. Você precisa escolher todos os dias que aquela pessoa é a pessoa que você vai estar do lado dela. Ah, Luiz, não é só uma vez que a gente escolhe isso? Não, a gente escolhe isso todo dia. Sabe por quê? Porque a gente é colocado em meio a situações todos os dias. Situações que às vezes fazem nos levar por lugares para onde a gente não deve ir. Não deve. Então você está casado hoje, e aí você, ao invés de respeitar o seu relacionamento, você começa a ir para outro lugar. Você começa a ir para outro lugar. Você começa a olhar para onde você não precisa olhar. Se você está casado, você tem que olhar para outra pessoa na rua? Não. Não tem. Então, você tem que escolher todos os dias, estar do lado daquela pessoa. Você tem que escolher todos os dias amar aquela pessoa. Você precisa escolher todos os dias querer bem aquela pessoa. Você precisa escolher todos os dias que é do lado dela que você quer passar todos os seus dias. Você precisa escolher todos os dias isso. Essa é uma escolha que nós fazemos todos os dias sem exceção. Nossa, então você não ama se você tem que escolher todo dia. É o contrário. É por isso que você ama. É por isso que você não tem paixão e desejo descontrolado. Você tem amor quando você escolhe todos os dias estar do lado daquela pessoa. Porque não há nada, não há ninguém que possa tirar a sua visão daquela pessoa que você escolheu. Não importa se a pessoa aparenta ser mais isso ou mais aquilo outro, não me interessa. Eu escolho estar todos os dias do lado daquela pessoa que eu escolhi. Eu faço isso há 15 anos, gente. É difícil? Não, não é não. Você tem que decidir todos os dias. Todos os dias você tem que decidir isso. Porque aquela pessoa é a pessoa que... A minha esposa é a pessoa que acorda todo dia comigo, que dorme todo dia comigo, que me vê de cara feia todo dia, quando eu tô com a cara toda amassada, toda horrorosa, quando ela não está, mas ela tá lá todo dia. É a pessoa que me apoia, que me ajuda, que me fortalece, é a pessoa que ajuda a eu me manter firme, ajuda a eu conseguir vencer os desafios que às vezes eu acho que eu não consigo vencer sozinho. É ela que está do meu lado todos os dias.
E da mesma forma eu sou para com ela. Então, gente, nós temos que escolher todos os dias. Então, para vocês que são casais e têm filhos, escolham todos os dias viver do lado do seu cônjuge. E se infelizmente, por qualquer razão, qualquer uma, tá? Que tenha feito com que vocês não estejam mais do lado dos seus cônjuges, seja lá por que for, nós não vamos entrar nesse mérito, tá, gente? Seja lá por que for, e vocês tiverem filhos, resolvam os seus problemas entre vocês. Não envolvam os seus filhos. Não coloquem os seus filhos no meio das suas confusões. Porque quando a gente coloca o filho e imputa para ele uma escolha que ele não tem que fazer, porque o erro e o problema não foi ele quem causou, você acaba gerando um sofrimento na vida dessa criança, e é um sofrimento que ele vai levar para a vida toda. E nós precisamos criar crianças que cresçam e se tornem adultos funcionais, adultos felizes, adultos que vão ter famílias e que, independente do estresse que aconteceu na família primeira dele, mas ele cresceu com o direito de pertencer, com o direito de amar o papai, de amar a mamãe, e ele aprendeu que ele precisa ter atenção consciente na vida dele. Você não precisa ficar com medo de nada. Você pode amar o papai e pode amar a mamãe. É óbvio que esses relacionamentos eles acabam trazendo um pouco de estresse para a criança, né? Quando há separações, etc. Isso é uma coisa que acontece. Mas, como adultos, nós precisamos minimizar ao máximo esse efeito na criança. Por quê? Porque nós fizemos as escolhas, nós escolhemos estar junto e nós escolhemos não estar depois. Não foi o nosso filho. Quem disse sim na frente do juiz não foi o nosso filho por nós. Fomos nós um ao outro. Então, se eu disse sim, então quem tem que resolver sou eu. Tá bom? Então vamos cuidar das crianças. Elas precisam crescer felizes. Elas precisam crescer adultos funcionais. E não se esqueçam, se você é essa criança que se tornou adulto e que hoje não está feliz porque vive nessa situação horrível, lembra que você tem o direito de amar o seu pai, que você tem o direito de amar a sua mãe, que você tem o direito de ser feliz, e seja feliz. E se porventura você não consegue fazer isso por você mesmo, porque às vezes o sofrimento é grande demais, procure próximo de você um profissional que possa lhe ajudar. Procure um psicólogo, um psicanalista, alguém que vai lhe auxiliar. O psicólogo, o psicanalista vai ficar apontando o dedo para você, etc. Não. Ele vai te ajudar a compreender isso que você sente, a lidar com isso que você sente e auxiliar você, através do seu esforço e das ações que você vai tomar, a sair do seu estado de sofrimento e entrar num estado de maior tranquilidade, para que você aprenda a lidar com seus sentimentos e ser uma pessoa verdadeiramente feliz. Esse é o nosso desejo enquanto terapeutas, enquanto psicanalistas, psicólogos, que as pessoas encontrem um equilíbrio emocional e elas de fato consigam, com esforço, porque você vai precisar fazer, porque não há mágica, para que você seja uma pessoa verdadeiramente feliz. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado por vocês estarem aqui, tá? Lembrando, não esqueçam de acordarem todos os dias de manhã. Deixem o celular de lado um pouquinho. Respirem. Sintam seu corpo, como vocês estão. Acordem primeiro. Acordem. Se você acordar do lado do seu companheiro, da sua companheira, a primeira frase que tem que sair da sua boca é: bom dia, meu amor, eu amo você. Bom dia, meu amor, eu amo você. A gente tem que dar valor a quem está do nosso lado. Façam isso. Isso é uma prática muito boa e muito importante. Levantem, acordem primeiro, tá? Estejam presentes com vocês mesmos e do lado de quem você acordou. E depois disso, você começa a dar andamento na sua vida. Tá bom? Tenha um ótimo dia hoje.
que vocês possam estar bem, gozando de boa saúde, que vocês estejam junto com suas famílias, que vocês busquem estar presentes com as pessoas que vocês estão, com seus companheiros, suas companheiras, que vocês sejam felizes. E não esqueçam disso, nós temos responsabilidades e nós não podemos fugir delas. Tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado pela companhia, se cuidem e não esqueçam, tá? Toda quarta-feira e todo sábado, salvo ontem, né? Que eu não tive, porque como eu falei pra vocês, eu tava lá na minha mãe. Eu tava lá curtindo a minha veinha, que todo mundo tem o direito, né? Eu tava lá, fui lá dar um beijo e um cheiro nela. Então, por isso que eu não consegui fazer a live ontem. Mas toda quarta-feira e todo sábado, quarta-feira às 21, porque eu chego em casa um pouco mais tarde, e no sábado às 20 nós temos live, tá bom? A live depois ela fica no YouTube, eu disponibilizo ela lá, tem várias lives lá já. Eu preciso colocar, salvo engano, 2 lives eu preciso colocar lá, com essa aqui. Então eu vou disponibilizar para elas ficarem lá, e aí alguns cortes depois serão disponibilizados aqui no perfil, tá bom? Um grande abraço a todos, novamente obrigado pela presença, e a gente se vê novamente na quarta-feira, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar.